Olá, povo de Deus, sábado, na oitava da Páscoa, 23 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 13 a 21 e Marcos 16, de 9 a 15. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O desfecho do interrogatório de Pedro e João pelas autoridades judaicas não podia ser mais claro. As autoridades não tinham motivos objetivos para prendê-los ou reprimi-los. Os discípulos de Jesus eram homens rudes e simples, mas portadores de uma verdade que ultrapassa qualquer autoridade. E baseados nesta verdade, tornavam-se também homens livres. Por isso, eles sabiam o que Jesus lhes havia ensinado. A verdade vos libertará. Como diz o ditado popular, contra fatos não há argumentos. Era essa a situação das autoridades. Como negar a cura do coxo se todos eram testemunhas dela? Restava então ameaçar os discípulos para que se calassem. A resposta deles é a mais nítida e transparente. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Tal era a convicção dos discípulos de que tudo o que faziam era em obediência ao mandato de Deus. Essa convicção também deve formar nossa consciência, a quem devemos obedecer quando uma ordem humana contraria o desígnio de Deus. Daí a necessidade de vivermos em processo de discernimento sobre a vontade de Deus a nosso respeito. Por último, as autoridades só não fizeram algo pior com os discípulos por causa do povo. Isso revela que quando o povo está bem ciente de uma verdade constatável, ele se torna a grande testemunha da verdade e age com liberdade. Porém, sofremos ao ver o povo sendo levado para cá e acolá como massa de manobra de inescrupulosos que maquiam a realidade, levando-o a julgamentos sem base concreta e real. Os regimes democráticos dizem obedecer os ditames do povo, porém,
Numa sociedade como a nossa, onde a mentira e o ódio reinam, a democracia fica profundamente arranhada, comprometendo o seguimento da verdade e da justiça. Marcos 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. O Evangelho de Marcos termina sua primeira redação no versículo 8 do capítulo 16. Portanto, tudo o que segue daí são acréscimos de outro redator. O nosso trecho de hoje é uma nítida síntese das aparições do ressuscitado presente nos outros evangelhos. Interessante ressaltar que era comum observar que o dia da ressurreição era o primeiro depois do sábado, portanto, o nosso domingo. Algumas denominações insistem em guardar o sábado. Ora, são seguidores de um costume judaico e não do cristianismo. Como era a versão corrente entre os primeiros que Jesus apareceu na Galileia e aí confirmou os discípulos na missão, esse acréscimo de Marcos não encontrou problemas para ser aceito no corpo do Evangelho. A missão de caráter universal, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura, é tirada do final do Evangelho de Mateus. Mas isso é muito importante, esse mandato, pois os discípulos o assumem como mandato missionário sem fronteiras. Portas abertas ao mundo pagão, de onde virá o maior número de adeptos ao projeto de Jesus pregado pelos discípulos. A ressurreição é um fato incontestável para os discípulos que se apegam a ela para terem coragem de testemunhar Jesus, ou seja, colocar a vida em risco pelo anúncio da Boa Nova, seja abertamente na sociedade, seja nas casas que os vão acolhendo, forjando uma igreja doméstica, seja cara a cara com as autoridades judaicas que vão orquestrar uma perseguição acirrada contra eles. E Maria Madalena, como a primeira que constatou a ressurreição, está presente em todos os relatos, o que a faz ser chamada a apóstola dos apóstolos, isto é, a primeira enviada a anunciar e testemunhar que o Senhor está vivo. Até hoje há os que não creem na ressurreição, o que nos faz afirmar que crer em Jesus ressuscitado e vivo no meio de nós é um dom. Testemunhar ser portador deste dom hoje exige um compromisso com o projeto do reino anunciado por Jesus. É dizer sim à vida em todas as circunstâncias, até mesmo naquelas em que a nossa vida está em risco. A defesa dos valores do reino, justiça, paz, amor, solidariedade, deve estar
permanentemente na pauta de quem diz crer na ressurreição. Um beijo no seu coração.